Boa noite a todos. Eu sou o Mister Medo e sejam bem-vindos ao canal. Hoje contarei alguns relatos assustadores que policiais passaram. Espero que gostem. Essa história aconteceu com meu pai durante sua carreira como policial em Portugal, há muitos anos. Acredito que vale a pena compartilhar essa história, pois é algo assustador e deixa muitas dúvidas sobre a realidade. Meu pai se chama Antônio e naquela época patrulhava as ruas da cidade com seu parceiro André. Uma madrugada receberam uma chamada pelo rádio para irem a uma casa muito próxima de onde estavam. Alguns vizinhos daquela rua haviam ligado para emergências, dizendo que em uma casa que eles afirmavam estar abandonada, ouviam gritos sinistros de dentro. Parecia que algo muito ruim estava acontecendo com alguém lá dentro. Claro, eles não ousavam entrar e pediram que a patrulha fosse rápida. Meu pai, que estava dirigindo, acelerou para chegar ao local o mais rápido possível. Ele conta que, ao entrar naquela rua, havia algumas pessoas lá que fizeram sinais para a patrulha se aproximar. Eram os mesmos vizinhos que haviam relatado o incidente. A maioria deles estava de pijama, pois já era altas horas da madrugada, embora ele não se lembre da hora exata. Meu pai e seu parceiro saíram da viatura, e antes que os vizinhos pudessem dizer algo, meu pai ouviu o grito de uma mulher vindo daquela casa. A casa realmente parecia abandonada à primeira vista. Eles pediram às pessoas na rua que voltassem para suas casas, pois era perigoso estar lá, e avisaram que cuidariam disso caso precisassem usar suas armas. As pessoas tiveram que obedecer, mas muitos curiosos ainda olhavam pelas janelas. Meu pai e seu parceiro bateram na porta daquela casa, que estava em péssimas condições, e gritaram para que, se alguém estivesse lá, saísse ou se entregasse. Caso contrário, entrariam à força, mas não receberam resposta. Apenas outro grito desesperado que, segundo meu pai, arrepiou até os ossos. Era como se algo terrível estivesse sendo feito a uma mulher, causando-lhe muita dor. O parceiro de meu pai chutou a porta e ela caiu no chão, pois só precisava de um chute para derrubá-la de tão frágil que estava. Ambos entraram com suas lanternas e armas em mãos, iluminando cada canto da casa. Não viram nada no térreo, exceto por uma pilha de lixo, mau cheiro, teias de aranha por toda a parte e pedaços de móveis antigos. O primeiro andar estava vazio. Não havia pessoas nem animais no local. De repente, ouviram barulhos no andar de cima. Meu pai disse que parecia algo se arrastando. É a melhor maneira que ele pode descrever. Embora os gritos já não fossem audíveis, subiram as escadas devagar, seguindo os protocolos necessários em tais situações. Ao chegarem ao andar de cima, começaram a iluminar cada canto com suas lanternas, mas para a surpresa deles, não havia absolutamente ninguém lá. Meu pai relata que não havia onde se esconder, nem janelas pelas quais alguém pudesse escapar, pois já estavam lá dentro quando o último grito foi ouvido. Não encontraram nada, mas em uma parte do segundo andar, que parecia ser o quarto principal da casa, havia um círculo no chão com um pentagrama gigante e muitas coisas escritas na parede em um idioma desconhecido. Segundo ele, estava escrito com fezes. Eles isolaram o local para que ninguém pudesse entrar, pois, mesmo não encontrando ninguém lá dentro, não era seguro por razões óbvias. Entrevistaram alguns vizinhos para entender o contexto da situação. Eles disseram que os gritos horríveis começaram por volta da 1 da manhã. No início, não sabiam de onde vinham, mas ao abrir as janelas ou sair de suas casas para ver o que estava acontecendo, perceberam que os gritos vinham daquela casa abandonada. Inicialmente, todos estavam muito assustados e confusos, já que a casa estava abandonada há anos. Algumas noites antes, alguns deles haviam visto indivíduos entrando pela janela da frente da casa altas horas da noite e preferiram ficar trancados, com medo de que essas pessoas pudessem fazer algo a eles. Isso geralmente era o testemunho dos vizinhos que chamaram a polícia
mas nunca descobriram a origem dos gritos horríveis e dos lamentos. Meu pai tem a teoria de que era algum tipo de demônio, já que era óbvio que rituais satânicos haviam sido realizados lá, devido ao que encontraram no segundo andar e aos relatos dos vizinhos que haviam visto homens entrando na casa a altas horas da madrugada. Para ele, estava claro que isso estava relacionado. Obviamente, eles não podiam incluir isso no relatório, então o caso ficou sem solução. Tempos depois, a casa foi demolida, pois não pertencia a ninguém, e não sabemos se agora é um terreno baldio, já que não moramos mais lá. Sou um policial novato trabalhando no turno da noite. Minha rotina envolve fazer paradas de trânsito e atender chamadas básicas pelo 190. Por 2 noites seguidas na semana passada, fui chamado para a mesma casa. O controle me enviou para verificar a casa, pois alguém havia ligado para o 190 e desligado. A casa ficava a algumas milhas de distância, dentro da minha área de patrulha. Cheguei à casa rapidamente, entrando pela estrada de terra entre as árvores. A casa estava escura, sem luzes acesas e sem carros. Estacionei minha viatura no lado direito da propriedade e fui até a porta da frente. Notei que todas as janelas estavam fechadas. Bati na porta, mas não obtive resposta. Ela também estava trancada. Minha primeira impressão foi que o lugar estava abandonado há anos, considerando sua aparência. Comuniquei ao controle que a casa parecia abandonada e ninguém estava lá. Na noite seguinte, no mesmo turno e mais ou menos na mesma hora, recebi outra chamada do controle informando que havia outro chamado da mesma casa. Desta vez, alguém chorava do outro lado da ligação antes que ela se encerrasse novamente. Fui instruído a verificar a casa. Dessa vez, eu estava um pouco mais distante, mas a viagem não foi tão longa. Cheguei, e mais uma vez não havia luzes e nenhum carro à vista. Aproximei-me da porta da frente, e dessa vez ela estava entreaberta. Bati na porta enquanto segurava a maçaneta para impedir que ela se abrisse. Nenhuma resposta. Informei ao controle que entraria na casa, o que foi autorizado, já que o choro ao telefone indicava uma situação. Sacando minha arma e segurando uma lanterna na outra mão, a casa estava silenciosa, exceto por um som vindo de trás de uma porta fechada que levava ao porão. Chamei reforços pelo rádio e sussurrei. O som que vinha do porão era como o toque de descagem de um telefone antigo. Desço as escadas o mais silenciosamente possível e chego ao porão, seguindo o som até encontrar um telefone fixo antigo, no estilo início dos anos 2000, fora do gancho. Coloco o telefone no gancho para silenciá-lo. E então, como se fosse planejado, assim que coloco o telefone no gancho, ouço um riso sufocado vindo do canto distante da porão. Viro-me e vejo um homem parado do outro lado do porão, com a mão sobre a boca, parecendo estar rindo. Mas não era um riso genuíno. Era mais como um riso doentio e mentalmente instável. Ele segurava algo na outra mão, mas não consigo ver o que era. No início, quando ele levanta a mão até a cabeça, percebo que era um revólver. Aponto minha arma para ele e grito para largar a arma. Ele para com um revólver apontado para a cabeça, aparentemente prestes a puxar o gatilho. Então, atiro 2 vezes no braço dele, fazendo-o largar a arma. Ele grita de dor enquanto eu o imobilizo e levo para fora. Chamo imediatamente a equipe médica e uma segunda viatura chega seguida de uma ambulância. Alguns minutos depois, a parte mais assustadora para mim não foi ter que atirar 2 vezes no braço do homem, mas sim estar a poucos segundos de testemunhar um homem tirando a própria vida ali mesmo, respingando seu cérebro na parede. Há vários anos trabalhei como policial, durante os quais testemunhei uma quantidade inimaginável de cenas criminosas, algumas mais sangrentas do que outras. No entanto, uma delas me marcou de tal forma que eu não consigo esquecer até hoje. Aconteceu em uma noite que, a princípio,
parecia destinada a ser completamente normal, até que recebemos uma chamada pelo 190. Era uma garota que alegava temer por sua vida, pois o seu ex-namorado, um sujeito bastante violento, aparentemente estava enviando mensagens de texto dizendo que eles nunca se separaram e que, não importasse o que fosse preciso, ela estaria somente com ele e com mais ninguém. Ambos sabíamos que essas situações geralmente não tinham finais felizes. Nós dirigimos rapidamente ao endereço indicado. Ao chegarmos ao apartamento, começamos a bater na porta sem receber qualquer resposta. Ficamos ali por alguns minutos, nos quais apenas conseguíamos ouvir um tipo de murmúrio. Finalmente, decidimos gritar que, se a porta não fosse aberta, seríamos obrigados a arrombá-la. Após isso, ouvimos os trincos sendo destrancados, mas a porta continuou sem ser aberta. Decidimos então entrar com nossas armas prontas para o pior. No entanto, levamos um susto que quase não sei como equacionar. Do outro lado da porta estava uma jovem desnuda, encharcada e congelada, em estado grave de choque. Imediatamente, chamamos o serviço de emergência médica e, uma vez que eles chegaram, começamos a vasculhar o apartamento, que estava completamente escuro, pois as luzes pareciam não funcionar. Por isso, ligamos nossas lanternas, e foi então que vimos a coisa mais assustadora daquela noite e talvez de nossas vidas. A parede de todo o local estava coberta de versículos bíblicos escritos de forma desordenada e impregnados de sangue, que tingiu o lugar inteiro de vermelho. Mas o pior ainda estava por vir. Quando entramos no quarto, encontramos várias pegadas no chão, formando um caminho em direção ao banheiro. Seguimos esse caminho e, ao entrar no banheiro, nos deparamos com uma cena extremamente grotesca. A banheira estava tão cheia de água que transbordava e começava a inundar o local. Porém, a água tinha uma cor que naquele momento parecia ser marrom escuro, mas na verdade era vermelha devido à luz das lanternas. A imagem era digna de um filme de terror. No entanto, tudo piorou alguns dias depois, quando os resultados dessa investigação foram divulgados. O líquido escuro era uma mistura de água e sangue da garota que havia estado no banheiro, sangrando por cerca de 6 horas, submersa na banheira. A última coisa que soube foi que, após anos, o local tem novos moradores. No entanto, eu nunca obtive mais informações sobre o que exatamente aconteceu naquela noite e qual foi o destino daquela garota. Quero contar um relato que aconteceu comigo há alguns anos e que considero paranormal e inexplicável. Sou um policial rodoviário e patrulho apenas durante a noite em várias estradas do meu estado nos Estados Unidos. Vale mencionar que minha família é mexicana, então também me considero um. Meu trabalho consiste em verificar se os motoristas não ultrapassam o limite de velocidade, se estão usando o cinto de segurança e se as placas estão em conformidade, entre muitas outras coisas. Aqui, tudo isso é muito importante, as multas são pesadas e as regras nem sempre são cumpridas. Uma noite, eu estava dirigindo minha viatura em uma estrada movimentada e fazendo meu trabalho normalmente quando, de repente, em uma caminhonete à minha frente, percebi uma mão pequena. Minha cena de Deus! A mão estava no porta-malas dessa caminhonete, que estava fechado. No entanto, é ilegal transportar crianças lá devido ao perigo que isso representa. As crianças devem estar sentadas nos assentos e usar o cinto de segurança. Por isso, decidi me aproximar um pouco mais da caminhonete para verificar se realmente era uma criança. De fato, estava escuro, mas com as luzes da minha viatura, pude ver a silhueta de uma criança pequena que continuava acenando com sua pequena mão. Eu também acenei de volta, mas precisava fazer meu trabalho, pois era perigoso que a criança estivesse no porta-malas. Então, acendi as luzes e fiz a caminhonete parar. Parei atrás deles, saí da viatura e fui até a caminhonete, onde havia um casal de americanos, um homem
e uma mulher na casa dos 40 anos. Expliquei o motivo pelo qual os tinha parado, e a primeira pergunta que o homem fez foi se havia algum problema. Quando mencionei que não podiam ter seu filho no porta-malas da caminhonete, eles ficaram muito surpresos. Enquanto eu olhava para trás, não consegui mais ver a criança, e foi quando eles me disseram que não havia mais ninguém com eles, só eles dois. Pedi para que saíssem do veículo para uma verificação mais detalhada, pois tinha certeza do que havia visto. No entanto, não havia criança lá. Não havia ninguém além deles dois. Pedi desculpas e insisti no que tinha visto. Talvez fosse uma sombra, mas eu tinha certeza de que tinha visto uma criança acenando do porta-malas da caminhonete. A esposa de repente disse: "Talvez seja o Jorge. Esta caminhonete pertencia à minha irmã e nosso filho faleceu aqui, pois ele tinha problemas cardíacos e não conseguiu chegar ao hospital." Seu marido riu sarcasticamente, cético em relação ao que sua esposa disse, e pediu desculpas por isso, perguntando se podiam ir embora. Também me desculpei pelo erro e disse que sim. No dia seguinte, enquanto revisava as câmeras da viatura, vi a sombra que eu tinha visto e confirmei que era real e não apenas imaginação minha. Realmente havia a sombra de uma criança acenando para mim do porta-malas daquela caminhonete. Revisei minuciosamente, até mesmo levantando os assentos, pois se tratava de uma criança que possivelmente estava em perigo. No entanto, não havia ninguém lá. Até hoje, isso me deixa pensativo, já que nunca tinha visto algo semelhante. Nunca tinha visto um fantasma em minha vida, e o fato de isso ter acontecido em meu trabalho o tornou ainda mais dramático. Fui policial por décadas, e essa experiência supera em muito todas as coisas horríveis que cheguei a testemunhar ao longo dos meus anos de trabalho. Decidi compartilhar isso porque já se passaram mais de 20 anos desde que aconteceu, mas mesmo assim, conto com muito respeito e ainda sinto um arrepio só de lembrar. Naquela época, trabalhava com minha colega de patrulha, a quem chamaremos de Lídia. Éramos bons amigos, além de colegas de trabalho, e essa experiência marca o início da minha história. Foi uma noite de outubro. Lembro-me bem porque estava muito frio e estava relampejando. Uma grande tempestade estava prestes a acontecer, com trovões intensos. Lembro-me de termos acabado de comprar hambúrgueres para jantar na própria viatura. Parecia que a noite estava tranquila, mas de repente tudo mudou. Por volta das 11 da noite, recebemos um alerta urgente para ir a um endereço na cidade. Não tínhamos muitos detalhes sobre a situação, apenas que a mulher que ligou para o serviço de emergência estava muito emocionada e chorando, o que dificultava que a operadora entendesse o que estava acontecendo. Chegamos à casa rapidamente, pois estávamos próximos. Fomos os primeiros a chegar. Foi então que testemunhamos tudo o que aconteceu. Ao chegar, percebemos que era uma casa de um único andar. A chuva estava caindo forte e os trovões eram intensos, o que aumentava ainda mais o drama e o horror da situação, que por si só já era terrível. Lídia bateu na porta, identificando-se como policial. Uma mulher de cerca de 35 anos abriu a porta, chorando e pedindo ajuda. Ela tinha manchas vermelhas nas mãos e nas roupas. Quando entramos na casa, vimos na sala um menino desmaiado, com cerca de 6 anos no máximo. Não quero entrar em detalhes por respeito à sensibilidade da situação, mas a cena era extremamente perturbadora. Nesse momento, as sirenes da ambulância chegaram e os paramédicos entraram imediatamente para cuidar do menino. Enquanto isso, questionamos a mulher sobre o que havia acontecido e quem havia cometido esse ato. Atrás de lágrimas, ela explicou que era a tia das crianças. Segundo ela, sua sobrinha de 11 anos havia ferido gravemente seu irmão com uma faca de cozinha. A mulher descreveu como a sobrinha tinha uma expressão maligna e sorria de forma diabólica. Ela parecia outra pessoa, com o rosto demoníaco. A sobrinha, enquanto a mulher a repreendia, olhou para o irmão caído no chão e de repente sua expressão mudou para um olhar de susto. A sobrinha correu para o quarto e trancou a porta,
enquanto os paramédicos confirmaram que o menino não tinha sinais vitais. A mulher começou a chorar descontroladamente. Agora tínhamos que lidar com a sobrinha, interrogá-la e verificar a história. Lídia bateu na porta e tentou acalmá-la, mas a menina não respondia. Tentamos abrir a porta sem forçar, mas uma voz masculina começou a rir de dentro do quarto, o que nos alarmou, pois achamos que poderia haver alguém com ela, possivelmente como refém. Decidimos arrombar a porta, e quando entramos, vimos a menina sentada sobre suas roupas penduradas no guarda-roupa. Ela nos olhava fixamente, sorrindo de uma maneira inexplicável. Uma criança daquela idade não deveria ser capaz de olhar com tanta maldade nos olhos e sorrir daquela maneira. Lídia se aproximou com cuidado, mas a menina começou a correr em direção a ela, gritando e se debatendo. Tivemos que contê-la com dificuldade. A menina tinha manchas vermelhas por toda a roupa, assim como nas mãos e nos pés. Ficou evidente que ela estava de alguma forma envolvida com o que havia acontecido com seu irmão. Encontramos a faca de cozinha jogada debaixo do guarda-roupa. A menina foi levada para interrogatório, assim como sua tia e sua mãe, que foi notificada posteriormente. Ficou comprovado que a menina foi a responsável pelo crime, e ela confessou. No entanto, ela disse algo que deixou todos perplexos. Ele me obrigou a fazer isso. Foram realizados exames psicológicos que não indicaram nenhum transtorno mental. A mãe admitiu que ela e seu parceiro praticavam rituais satânicos na casa. Em resumo, a menina foi levada para um abrigo de menores e a mãe ficou em liberdade. Não soube mais sobre o caso depois disso, mas considero que foi algo completamente paranormal. A menina, com seus olhos cheios de fúria e cinismo, juntamente com seu sorriso macabro, é algo que jamais podemos explicar ou esquecer. Talvez ela estivesse possuída por um demônio, e é por isso que fez o que fez. A verdadeira natureza daquela noite fica a critério de vocês.